Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. Saudações aqui do Pastor Valdir, como vocês estão por aí? Olha só, meus amigos, meus irmãos. Aqui na nossa cidade, no interior do Mato Grosso do Sul, muita chuva, hein? Como vocês estão por aí? Tá chovendo por aí, meus irmãos? Aqui em Jaraguari fica 47 km da nossa capital sul-mato-grossense. A nossa capital é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, hein? Muita chuva por aqui, tá? Aí já tô com uma inspiração. Puxa vida, como que é bom, né? O Senhor Deus, Ele é a fonte da inspiração. E eu quero refletir com você, meus amigos, meus irmãos. Olha a situação que estamos vivendo em todo o Brasil, né? Você viu aí nas nossas redes sociais, no YouTube, né? Falar em YouTube, inscreva-se aí no meu canal, porque a gente sempre tem um conteúdo de reflexão e de oração e de meditação na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor nosso Deus, né? Independente do credo religioso. Vamos bater um papo, meus irmãos? Vocês viram aí a política do cancelamento que a nossa nação está sofrendo, principalmente no quesito religião. A religião era para ser uma coisa para praticar o amor, fazer o bem, nós viver em harmonia, em amor, mas tá um pré-julgamento, né? Vocês viram aí a quantidade de juiz que nós temos hoje, condenando, massacrando as pessoas, principalmente o assunto, meus irmãos, das pessoas do divórcio, que está no segundo casamento, né? Nesse conteúdo a respeito da nossa religião. Religião significa ligação entre o ser humano e o seu Criador, o nosso Deus. Eles pegam a lei lá da outra nação e querem impor na nossa vida, aqui na nossa nação brasileira, que a nossa nação é regida por uma Constituição brasileira, por um Código Civil brasileiro, e tudo tem a base fundamental na Santa Bíblia Sagrada Escritura. Você sabia que o nosso Código Civil brasileiro tem relação com a Bíblia Sagrada? Você sabia que a nossa Constituição da nossa República Federativa do Brasil tem muita inspiração ali de cunho religioso para fazer o bem-estar do ser humano? Ali tinha homens temente a Deus que elaboraram a nossa Constituição, inspirada pelo próprio Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, que está no controle de tudo. O Senhor Jesus Cristo, Ele inspira, Ele conduz. Por que o Senhor Jesus, Ele está influente em tudo na nossa vida? Ele sabe de tudo. O Senhor Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé e recebemos o direito de salvação mediante a graça e a fé no Senhor Jesus Cristo. O que é graça? A graça é um dom gratuito, é um favor imerecido. Nós não merecia, quando deixar desencarnar desse corpo, todos nós não merecíamos alcançar a salvação para a eternidade e morar no céu com o Senhor Deus, nosso Pai, segundo a religião cristã, tá certo? A nossa religião cristã, ela é guiada pela Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática do cristão autêntico, praticante do Evangelho do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória para o nosso Senhor Jesus, que não despreza, o Senhor Jesus não condena, o Senhor Jesus, Ele quer orientar e instruir os seus filhos, seus seguidores. Nós somos seguidores de Cristo. Então nós devemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Por quê?
Porque o Senhor Jesus veio para os seus, que era o povo judeu da nação de Israel. E os seus o rejeitaram, não quiseram o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles já tinham um costume, eles tinham uma prática que desagradava o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Você sabia que o Senhor Deus se arrependeu de ter feito o ser humano? Você lembra do dilúvio, da arca de Noé? O Senhor Deus se arrependeu. Falou, olha, eu não aguento. O ser humano está muito ruim, muito maldoso. Eles são muito mal um para com o outro, com o seu próprio semelhante. Vou mandar água na terra e vou destruir toda a raça humana. Todos eram para ser destruídos. Mas tem um homem, tinha um homem na terra, que o estilo de vida dele, ele achou graça diante do Senhor Deus. Olha só que bênção, hein, meus irmãos? Olha só, aí, o nome dele era Noé. O Noé achou graça diante de Deus. Aí o Senhor Deus resolveu, por intermédio do Noé e a sua família, 8 pessoas daquela família do Noé, 8, acharam graça no estilo de vida deles. Aí o Senhor Deus falou para ele, Noé, meu amigo Noé, meu amigo Noé, aí na terra dos viventes, aí embaixo, eu, Senhor Deus, te ordeno que você venha fazer uma arca, que é um grande barco, maior do que o Titanic, porque eu vou mandar chuva na terra. Eu vou destruir todo o ser humano, porque eles são muito maldosos. Eu não fiz o homem para poder matar o outro, julgar, condenar, massacrar. Não! Eu estou arrependido de ter feito o homem. A minha própria imagem e semelhança. E o homem está matando seu semelhante. Então eu vou mandar um dilúvio na terra. Eu vou matar todos. Porém você, meu amigo Noé. Olha que bate-papo legal, meus irmãos. Então o Senhor Deus quer ter esse relacionamento comigo, com você. Agora nós temos o Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos milhares de anjos para ajudar nós, carregar nossa cruz, vencer as lutas, peleja. Você sabia disso? Que o Senhor Deus, nosso Pai, Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo, com você? E às vezes a gente não dá liberdade para Ele agir na nossa vida, porque somos egoístas, queremos fazer as coisas da nossa maneira, do nosso modo. Não, vamos diminuir o nosso eu para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, geração vai, geração vem, geração vai, geração vem, o ser humano ele evolui, ele desenvolve. Olha só, sabe quantos preceitos tinha na época do profeta, do Moisés, dos profetas, segundo a Bíblia? 613 preceitos e ordenança e lei que o Senhor Deus colocou. Após o dilúvio, recomeçou uma nova geração. O Senhor Deus deu mais uma chance, e mesmo assim o ser humano continuou maldoso, continuou mal, não conseguiu cumprir todas as leis, todos os estatutos que o Senhor Deus, regras e regulamentos, para nós viver de maneira harmoniosa, de maneira respeitosa. Não conseguimos, falhamos, meus irmãos, falhamos. Aí o Senhor Deus falou, bom, já que o ser humano não consegue, quem sabe se eu mandar meu filho lá na terra, eles vão ouvir o meu filho, né? Aí o Senhor Deus tem toda essa história do nascimento do Senhor Jesus, que você conhece, eu conheço, todos nós conhecemos. O Senhor Jesus veio, colocou o Senhor Deus como o nosso Pai, para cumprir toda a lei, todos os mandamentos e estatutos. E o Senhor Jesus provou para mim e para você que é possível viver de maneira aqui na terra harmoniosa para fazer a vontade do Pai. É possível, sim. Mas aí o Senhor Jesus viu que o homem estava com dificuldade para cumprir o estatuto do Senhor.
tirou tudo. O 613, lei, regra, isso, aquilo, vai ali, vem aqui, para todo ser humano. O Senhor Deus falou, olha, agora, lá em Êxodo, capítulo 20, tinha 20, Êxodo capítulo 20, tinha 10 mandamentos, dos 613, resumiu para 10. Agora nós vamos conseguir. De 613 é muita coisa, então 10 mandamentos nós conseguiríamos cumprir, né? Aí foi dali, foi daqui, geração vai, geração vem, geração vai, geração vem. Falhamos novamente como ser humano, meus irmãos. Eu digo falhamos porque eu me incluo, eu estou incluído entre os tais milhões e milhões de geração passada que não conseguiram cumprir os 10 mandamentos de forma perfeita, conforme o Senhor Deus, nosso Pai, assim ficava alegre e se agradava, né? Não conseguimos agradar a Deus. Aí o Senhor Jesus veio, trazendo cura, milagre, pagou o preço. Mesmo com o Senhor Jesus presente, o ser humano maldoso não conseguiu respeitar e aceitar e acatar e considerar o Senhor Jesus como Filho de Deus. Pelo contrário, tá? Fizeram de tudo para matar o Senhor Jesus e rejeitaram ele. Ô povo ruim, hein, meus irmãos? Ô povo ruim! Aí o Senhor Jesus falou, olha, vocês tinham 10 mandamentos para cumprir a lei. E o Senhor Jesus foi tão bom com o ser humano, tão amoroso, que resumiu para 2. Agora vamos conseguir cumprir a lei de Deus. De 10 mandamentos virou 2. Aí o Senhor Jesus discorreu para eles. Agora vai ficar fácil para vocês cumprir. Aí o Senhor Jesus disse, perguntaram para ele, mestre, quais mandamentos para alcançar a salvação, para ir para a eternidade, para ir morar no céu, depois que nós morrer? O Senhor Jesus falou, tem 2 mandamentos. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Você tem que amar o Senhor Deus. O Senhor Jesus falou como quem tem autoridade, porque ele estava lá com o Pai. Ele sabe o que agrada o Pai. Você tem que amar. Você tem que dedicar sua vida a Ele, amar Ele, respeitar Ele. E quem ama obedece, né, meus irmãos? Se você ama a Deus, você obedece a Deus. E o segundo é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o Senhor Deus de todas as forças, de todo o entendimento, de todo temor e tremor, você ama o Senhor Deus de todo o teu entendimento. É com entendimento. Você tem que entender o que o Senhor Deus quer de você. Através da Bíblia Sagrada, do livro santo. Aí você vai conseguir amar Deus. E o segundo maior mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dá para cumprir isso aí, meus irmãos? Sim ou não? Você consegue amar o teu próximo? Porque desses 2 mandamentos depende toda a lei. Depende toda a lei. Olha só. E mesmo assim, com 2 mandamentos, nós falhamos novamente, meus irmãos. Nós não conseguimos cumprir. Em vez de nós amar o nosso próximo, nós odeia. Nós quer ver eles lascados mesmo. Nós quer ver o nosso próximo morrendo. Nós condenamos, nós cancelamos, nós não consideramos. Como que vai amar se nem considera? E para completar ainda, o Senhor Jesus mandou nós amar até o nosso inimigo. Por quê? Porque em vez de amar, eles ficaram odiando uns aos outros e matando, mandando bomba, mete bala, mete facada no bucho, rouba, rebenta, subjuga. Não conseguimos, falhamos novamente. Nem 2 mandamentos, irmão, conseguimos cumprir, hein? Como pode um negócio desse? Vamos parar para refletir sobre isso? Como é que pode? Aí chegaram lá, mataram o Senhor Jesus na cruz, crucificaram o homem santo, justo, só porque ele mandou obedecer a Deus. Como pode? E hoje está cheio de santarrão aí,
querendo mandar nas pessoas, julgando, condenando. A história se repete de geração em geração, meus irmãos. Vamos refletir sobre esse assunto? Vamos procurar ser uma pessoa boa? Aí o Senhor Jesus teve que ressuscitar e correu para o céu de novo. O Senhor Jesus não quis ficar aqui na terra não, meus irmãos. Em forma física de homem. 33 anos, 34, não chegou nem 40 anos. Pois o homem teve que voltar para o céu, porque o ser humano é muito mau. Se o Senhor Jesus estivesse no nosso meio hoje, meus irmãos, a religião, os detetores da lei, que acham que é o santo do santo, é mais santo do que o Senhor Jesus, a ponto de condenar o Senhor, chamar o Senhor Jesus de imundo, que expulsava o demônio pelo poder do Beelzebul. Olha a situação dos religiosos. Que situação, meus irmãos. Mas o Senhor Jesus falou, para vocês, tem um grupo de seres humanos que agradou o Senhor Deus, o remanescente. Tem eu, tem você, nós que estamos se esforçando, para amar, respeitar o Senhor Deus e o nosso próximo. Tem vários seres humanos que alcançou graça. Os discípulos, depois virou apóstolo. Tem um grupo seleto de milhões e milhões de seres humanos no mundo inteiro. Quem sabe eu e você, nós venhamos a fazer parte desse remanescente que conseguimos romper a barreira do exaltação, do querer ser o bonzão. E nós achamos graça. O Senhor Jesus falou, eu vou para o meu Pai, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Lá em João capítulo 16, João 14, o Senhor Deus falou, eu vou deixar um outro consolador, eu vou deixar um outro aqui com vocês. Ele vai ajudar vocês, vai te dar sabedoria, vai fazer vocês lembrar tudo que eu vos ensinei. O nome dele é Paracleto. Ele é o Consolador, o Espírito Santo. Você sabe por quê? Se o Espírito Santo tivesse manifestado em corpo físico, você sabe que o pessoal ia dar tapa na cara dele, ia cuspir nele, O ser humano não quer não, o ajudador não. Você sabia disso? O Espírito Santo, ele é um espírito do amor, da paz, da comunhão, o ajudador que ajuda nós a vencer o egoísmo, as carnalidades, o pecado. O Espírito Santo ajuda nós a vencer o pecado, ajuda nós santificar a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo. O Espírito Santo é tudo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando você julga seu irmão, quando você condena o seu irmão, você está entristecendo o Espírito Santo. E existe um pecado imperdoável. O Senhor Jesus disse que é blasfemar contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão, diz o Senhor Jesus. Não tem perdão não. Mas você está condenado se blasfemar contra ele. Tá certo? Todos os pecados que o homem comete tem perdão, sim senhor. Lembra do João capítulo 8? A mulher que foi pega em adultério? O Senhor Jesus disse, olha, quem dentre vós não tem nenhum pecado, sabe quantos pecados existem, meus irmãos? Segundo o dicionário bíblico, existe 143 tipos de pecado. Se você alcançou uma santidade que você não comete nenhum desses 142 tipos de pecado, segundo a Bíblia, seja você a tirar pedra no divorciado, naquele que está no segundo casamento. Se você alcançou uma santidade tal, você pode atirar a pedra então. Você tem o direito, você tem condição de falar, de condenar aquelas pessoas que tanto sofrem porque teve algum problema no relacionamento conjugal. E é julgado pela lei do outro país. Não tem nada a ver com nós. E eles julgam nós. Senhor, você quer julgar alguém? Julgai segundo a reta justiça. Que é a palavra de Deus, é a reta justiça. E aí fica aí julgando, condenando, hein? Bonito. Se a minha santidade não melhorar a minha vida com o meu próximo, de amor, de consideração, de respeito, a minha santidade é hipócrita. Tá certo? Vamos refletir sobre isso. Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo.
Gálatas, a mensagem é essa, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Medita lá e tenta ser um ser humano bom, que agrada o Senhor Deus nosso Pai. Amém?